joinha, polegar para cima, e a gente aquece o algoritmo e distribui aqui mais uma edição do Poder Expresso por esse universo da internet. Olha, vamos agora aos Estados Unidos. Lá está o Eric Wilson, analista internacional. Sempre nas sextas-feiras ele participa com a gente aqui no Poder Expresso. Seja bem-vindo, Eric. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e a gente está na expectativa. Será que o presidente Trump pode recuar, pode perceber ali, como a economista aqui já explicou, já trouxe para a gente, pode ver aí ou antever um certo prejuízo até para determinados setores, para empregos dentro dos Estados Unidos e recuar nessa história de taxar o aço brasileiro, não só o aço brasileiro, mas incluindo o aço brasileiro? Qual é o seu palpite, Eric? Bom, eu acho que o Trump está jogando pôquer, né? E, enfim, a gente já viu no caso das alíquotas que ele queria colocar em cima de produtos importados do México, do Canadá, também na faixa de 25%. Ele jogou isso, conseguiu algumas leves concessões, tanto do presidente do México quanto do governo canadense, e ele recuou. Então, eu acho que assim, essa fala do Lula foi muito importante, né, porque ele fez questão, apesar de que os dois têm filosofias políticas totalmente diferentes, ele fez questão de não insultar o Trump, de falar que assim, o Brasil sempre foi grande parceiro, com mais de 200 anos de relação diplomática assim, tranquila entre os dois países, uma grande relação comercial, mas ao mesmo tempo disse que, ou seja, se começar a ter esse tipo de taxa, sobretudo sobre o aço brasileiro, que ele não vai ter como não responder. Agora, eu acho que a pressão assim, sobre o Trump não vai vir necessariamente do Brasil nem do próprio Lula. Ou seja, eu acho que a pressão vai ser interna aqui nos Estados Unidos, porque o Trump percebe que tem muitas indústrias carentes de aço, sobretudo a construção civil aqui nos Estados Unidos. Existe uma falta, uma necessidade, uma carência de mais de 7 milhões de vivendas aqui nos Estados Unidos que tem que ser construídas, ou seja, tem a construção civil é um dos alicerces da economia americana, e se encarecer muito assim o aço importado, isso com certeza vai ter repercussões por toda a economia, e isso vai gerar mais desemprego, vai pressionar a inflação. Evidentemente, a gente não vai ver isso assim logo no início, né, se ele colocar esses impostos, mas com certeza, assim, no médio prazo, a gente vai sentir isso. Então, quer dizer, o Trump é muito sensível, né, porque ele fez um monte de promessas, ele está fazendo muita coisa, né, muita coisa desde que ele chegou na Casa Branca, mas ele até agora ele não conseguiu responder diretamente à promessa principal, que eu diria que foi o alicerce principal da campanha dele, era de acabar com a inflação. Então, se ele sentir que está perdendo espaço nesse assunto, eu acho que a gente vai ver um comportamento um pouco diferente por parte dele. Eric, o presidente Trump, ele assinou ali um decreto, mostrou o documento ali, né? Acho que era de um decreto assinado, mostrando ali para a imprensa, você deve ter visto, repercutiu, né? Aí uma jornalista foi perguntar ali para ele, peraí, aí não deixou ela concluir, e aí ele continuou mostrando aquele silêncio, né? Aquela coisa meio... né? Acho que era um silêncio que falava muito até, eu acredito, né? E a pergunta que ela ia fazer era sobre as tarifas, a taxação. Como é que está essa relação do presidente com a imprensa norte-americana, com essa possibilidade de taxar produtos, importações aí feitas pelos Estados Unidos? Como a imprensa norte-americana está reagindo a essa situação e como está o teor das perguntas feitas pelos jornalistas ao presidente Trump sobre isso? Você está levantando um assunto interessante, né? Porque a imprensa americana mal consegue assim, lidar com uma ou duas grandes histórias por dia. E a gente está vendo que todo dia, em várias e diversas frentes, o governo do Trump está criando notícias. Então, o manchete, assim,
está aparecendo um carrossel, ou seja, está todo dia, assim, toda hora, praticamente com manchete novo nos grandes jornais, ou seja, de assuntos grandes. Agora é Gaza, depois é nomeação de não sei quem, depois é uma alíquota, uma taxa nova, depois não sei o quê. Então, a gente está vendo que a imprensa americana não está preparada para acompanhar, não somente americana também, porque tem muitos jornalistas internacionais, como você deve ter visto, inclusive tem jornalistas brasileiros que estão lá na sala oval da Casa Branca, falando, perguntando ele. Então, quer dizer, a gente vê que os jornalistas não estão preparados para lidar com tanta notícia que ele está criando. Isso foi uma estratégia traçada, inclusive o Steve Bannon, que é um assessor de longo tempo do Trump, não está numa posição formal, oficial nesse momento, mas ele sinalizou isso, assim, alguns anos atrás. Ele disse, olha, a estratégia, quando a gente retomar a Casa Branca, vai ser... Ele usou um termo que chama flood the zone, que significa vamos encher a zona com tanta informação, tanta atividade, tanta manobra, tanta ordem executiva, que eles não vão conseguir lidar com isso. Enquanto você está querendo ficar zangado por alguma coisa que ele emitiu, já tem outro assunto. Então, quer dizer, é uma estratégia. E, de momento, está funcionando, porque a imprensa não consegue focar. E isso também está afetando o Partido Democrata, a oposição. Muita gente, mesmo os democratas, estão reconhecendo que a liderança do Partido Democrata não está conseguindo responder, não sabem para que, onde focar, onde mirar a ira, onde mirar a oposição, porque eles estão realmente despreparados para poder lidar com tanta notícia num espaço de tempo tão curto. Eric, uma curiosidade. Nessas entrevistas coletivas, ou na abordagem em geral da imprensa americana, como é feita a referência ao Brasil? Você que é meio... Eu te considero mais brasileiro do que americano, né? Até porque você fala muito bem, muito bem o português. Então você, com o ponto de vista do brasileiro, como você enxerga isso? A gente vê o presidente Trump mencionando ali a palavra Brasil, o produto brasileiro, ou isso acontece só quando tem um brasileiro ali no meio da entrevista coletiva, um correspondente brasileiro aí, junto aos jornalistas norte-americanos, ou a gente acaba entrando ali num balaio ali, num cesto ali que tem de tudo ali, Brasil, México, Canadá e por aí vai. Eu não sei se vocês lembram, mas no dia da toma de posse do Trump, logo em seguida, depois das celebrações iniciais, etc., ele foi para a Casa Branca e começou a assinar umas ordens executivas, né? Ele começou a dar, enquanto estava assinando, ele começou a falar. E foi uma sala de, vamos supor, uma coletiva de imprensa bastante informal. Ou seja, ele estava naquela mesa chamada Resolute Desk, que é a mesa tradicional que existe há séculos na Casa Branca. Ele estava assinando essas ordens executivas e ele estava meio comentando, como se fosse um podcast, né? Assim, e foi uma coisa bem diferente. E ele gostou tanto que agora está fazendo isso toda hora, porque ele está fazendo por dois motivos. Número um, ele gosta de ser o centro de atenções. Ele gosta dessa coisa meio informal, em vez de ficar por trás do pódio, falando umas coisas, ou tendo que ler algumas coisas. E eu não sei se vocês lembram, mas naquele primeiro dia da toma de posse, alguém fez uma pergunta, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito, tenho quase certeza que era uma jornalista brasileira, e ela perguntou, o que o senhor acha sobre as tentativas do Brasil, do governo brasileiro, de tentar juntar, acho que Ucrânia e Rússia para não sei o que e tal. Aí ele parou, ele falou, olha, interessante que o Brasil está metido nisso. Então, para mim, isso sinaliza que na cabeça do Trump, o Brasil não é um país insignificante, é um país grande, ele reconhece que tem uma grande economia, tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, etc., mas não é um player grande na cabeça dele. Ele achou estranho que o Brasil estava... Ele até questionou, o Brasil está metido nisso? Mas porque o Brasil, na cabeça dele, o Brasil não é um grande player no cenário mundial. Então, quer dizer, isso para mim
eu acho que talvez eu fosse um dos poucos americanos assistindo isso que entendeu dessa forma, porque tratou do Brasil. Mas, ou seja, eu acho que na cabeça do Donald Trump, ou seja, tem países muito importantes no mundo, por exemplo, a Índia, o Brasil, a África do Sul, etc., que não são, vamos supor, do primeiro escalão, que ele não considera muito. Então, quer dizer, a gente tem que entender qual que é o impacto dessas políticas que ele está fazendo, qual que é o impacto que essas políticas vieram a ter sobre o Brasil, ou sobre produtos brasileiros, ou seja, não é o foco. Ou seja, o objetivo do Trump não é atingir o Brasil, ele não está olhando o Brasil, ou seja, o Brasil simplesmente é mais um detalhe na transação que ele está querendo fazer. Eric, é uma pergunta que a gente faz aqui no Brasil, né? O que o Brasil está querendo aí, entrando nessa conversa aí envolvendo Ucrânia e Rússia? É uma pergunta que se faz aqui também. Eric Wilson, analista internacional participando aqui do Poder Expresso, agradeço demais, sempre bem-vindo. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, meu amigo. Para você também. Tchau.